Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Nós vamos começar agora a oração conforme eu prometi. Hoje é o Pai Nosso. Eu quero rezar, orar com você o Pai Nosso em português, o Pai Nosso em hebraico e o Pai Nosso em aramaico. São idiomas que eu ouso e acertadamente dizer são idiomas espirituais, não é? São idiomas de uma linguagem espiritual, de uma linguagem divina. E é claro, como eu disse à tarde, se você tem uma dúvida, se você tem um receio, se há uma tristezinha, uma tristeza, uma angústia, uma preocupação com aquele seu parente que faleceu esse ano, esse mês, o mês passado, ou há vários anos, não é? E você fica se questionando, puxa vida, será que o meu parente ele está bem lá no mundo espiritual? Ele pode ficar bem e melhor. Só pelo fato de você se lembrar dele. Mas, irmão, bem, isso daí é espiritismo. Antes de surgir, de Leon Hippolyte, de Nizar Rivail, antes de aparecer, de nascer, ou então Allan Kardec, Deus já existia na sua eternidade. Deus é espírito. Entenda isso. Orar pelas pessoas que partiram dessa vida, a oportunidade é uma só. Eu tenho pessoas que eu oro sempre. Uma dessas pessoas está aqui, é a dona Nair Lisboa Mendes, uma guerreira, uma heroína. Dia 25 de junho agora, que passou, completou 7 anos da sua passagem para o mundo espiritual, a minha mãe, para a eternidade. E como eu já disse várias vezes no meu canal do YouTube, as experiências com ela foram maravilhosas espirituais. E não se trata de espírito de engano, de demônio, essas coisas. A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente os irmãos evangélicos e cristãos, embora muitas famílias cristãs passaram por experiências, como disse ontem ou hoje à tarde do irmão Francisco, presbítero, não é? De contato, de vivência. Não é que a pessoa vai invocar a alma, o espírito daquele que partiu. Não é isso. Mas quando Deus tem um propósito muito profundo, quando existe uma alma muito triste, muito em depressão, que não aceita a passagem do outro, Deus pode sim, na sua soberania, no seu amor, ágape espiritual, intervir e fazer com que a espiritualidade permita que o seu ente querido fale com ela em sonhos, em visões, em perfumes, em presença. Deus pode sim. E não se trata de espírito maligno. Ok? Uma coisa é orar por eles, é emanar luz, pedir graça e misericórdia por eles. Ok? Outra coisa é invocá-los. Isso não. Tá bom? Pois bem, a Bíblia Sagrada, ela registra
na carta de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 13. Paulo, o apóstolo, nos ensina assim: você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, e entre eles Figelo e Hermógenes. E aí Paulo vai interceder pela a casa de Onesífero, pela mulher, pelos filhos, porque Onesífero partiu. Onesífero faleceu. Nós vamos ver quem foi Onesífero. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesífero. Deixa eu pegar aqui meu óculos, que fica melhor para eu ler. Vamos aqui. Aí. Que o Senhor, agora sim, que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesífero, porque ele muitas vezes me confortou, ou seja, não conforta mais. Ele está se referindo a Onesífero no pretérito mais que perfeito, no passado, correto? E não se envergonhou de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou com insistência até me encontrar. Agora Paulo vai interceder pela alma, pelo espírito de Onesífero já falecido. Primeiro intercede pela família, depois pelo próprio Onesífero, que já havia morrido. Que o Senhor lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia. Mas por que Paulo vai interceder, vai pedir misericórdia a Deus, ao Eterno, para o espírito, para a alma de Onesífero, se Onesífero já havia aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador? Olha aí o mistério da fé, não é? Muitas pessoas se enganam achando que elas estão bem espiritualmente, que elas estão salvas espiritualmente. Por quê? Porque elas desceram as águas, porque elas tomam um suco de uva, porque elas comem um pão, não é? No catolicismo é a transubstanciação da massa sem fermento para a hóstia, transforma na carne de Jesus Cristo. E o vinho, só o padre bebe, representando todos ali da congregação, o sangue de Jesus. Muitas pessoas acham que por frequentarem uma denominação, os cultos ou as missas, por cumprirem os rituais, por carregarem um logotipo, um nome: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante. Muitas pessoas acham que pelo fato de dar dinheiro na igreja, subentendendo o que está dando para Deus, cumprir as doutrinas, os costumes e os usos, né? Ela acha que ela está salva. Será? Não são essas coisas que nos salvam. Essas coisas apenas nos prendem dentro de uma organização, de uma instituição religiosa. O que nos salva é o amor, é a caridade, é a misericórdia, é a compreensão ao próximo. É o amor mesmo, né? O que nos salva é crer em Yeshua, é crer em Jesus. Mas mesmo assim, Paulo, ele insiste em rogar, em clamar, em suplicar, em pedir para Deus. Onesífero era um escravo que é liberto, não é? E passa a servir Paulo pelo amor, pelo carinho, pela atenção que o apóstolo deu a esse ex-escravo. Onesífero visita Paulo, é caridoso, leva roupa, leva comida, ajuda Paulo nas maiores necessidades desse apóstolo, principalmente quando está preso. Ele não tem vergonha de Paulo. E agora Onesífero morre. Mesmo Onesífero tendo aceitado Yeshua, Jesus, como o seu Salvador, Paulo vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 1, capítulo 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Que o Senhor lhe conceda misericórdia junto a Deus naquele dia,
quantos serviços ele me prestou em Éfeso, e você sabe melhor do que eu. Então, nós acabamos de ver mais uma passagem das Escrituras de que um homem crente, que crê em Jesus Cristo, em Deus, intercede por aquele que partiu. Assim como Judas Macabeus também intercedeu por centenas de homens ali que morreram no pecado, para que eles não, naquele grande dia, ressuscitassem para a sua perdição. Orar por aqueles que partiram não é feitiçaria, não é bruxaria, não é magia. É uma verdadeira prova e expressão de amor que ultrapassa o corpo, o cadáver, o caixão, o cemitério, que ultrapassa a morte. O amor vence até a morte, ok? Mas antes de nós orarmos, e eu sempre oro pela minha mãe, pela dona Nair, não é? Uma mulher muito forte, muito guerreira, muito simples também, não é? Além de orar pela minha mãe, pela dona Nair, oro por aqueles que eu conheci, como um ex-cunhado meu, o Fabinho, né? Que também partiu nessa vida. Oro pelo seu pai, oro pela sua mãe, a dona Isabel, oro pela sua irmã, oro pela minha irmã, Sueli, que tive experiências lindas com ela, muito profundas. Oro pela minha tia Salvina, Enedina, pelo meu tio Vicente, pelo meu tio Sebastião Bruno do Carmo, o Tatão, o Tão. Oro pela minha tia, que eu costumo dizer foi minha segunda mãe, a Jandira do Carmo. Oro por todas as pessoas que passaram pela minha vida, pelo meu colega da Cornélio Serafim, o Edilmar, não é? Olha, é tanta gente, né? Oro pelo meu ex-cunhado, Ricardo Penteado, para que ele alcance também a misericórdia, a luz e a graça de Deus. Oro pelo meu sobrinho Roger Henrique Mendes Penteado, que ele alcance a graça, o amor de Deus também. É só um gesto de carinho, um gesto de amor, um gesto de querer bem. Isso não faz mal para ninguém. Ao contrário, nos dá muita força espiritual e ilumina a eles que estão do outro lado. Você quer ver o seu filho bem, a sua filha bem, o seu neto, a sua neta, o seu ex-companheiro? Você quer ver alguém da sua família bem do outro lado? Nunca deixe de pensar neles, nunca esqueça deles. Ore, reze por eles. Ok? Bom, tendo dito isto, antes de orar, deixa eu desmistificar mais um pouco a questão de demônios, diabos, aquela coisa toda. Essa bobagem, né, que colocaram na cabeça dos irmãos crentes e cristãos. Você sabia que até os animais foram associados a espíritos malignos, a demônios e a diabos? Quando você vê um morcego, ou um morcego vampiro, aquelas asas grandes, né? Você logo associa a Drácula, a vampiro, a Castelo, não é? A Transilvânia, essas bobagens todas, que são lendas, mitologia, essas coisas. Muito bem, animais que passaram a ser demonizados dentro das Sagradas Escrituras. Mas antes disso, eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia alguns animais que o próprio povo judeu, com a mente muito frutífera, uma mente muito fértil, né, as questões de lendas e mitologias, começaram a associar e começaram a inserir, a escrever, até o profeta Isaías, Davi, Jó, a escrever de forma poética e também de forma figurativa e não literalmente, ok? Vamos lá. Mas antes disso, só para você entender o que vou explicar, houve um período, um tempo na Europa, em que os queridos e amados pets, os gatos, foram injustamente satanizados por religiosos e ignorantes, ao extremo, de forma exasperada. Só para você entender. Aqui, ó, esse carinha aqui, não é? Esse carinha aqui, no ano de
1232, 230, 1232, 1239, ok? Esse carinha aqui foi uma das maiores vítimas do Vaticano. Foi uma das maiores vítimas da Vox Roma. Sabe o que é isso? A Voz de Roma, onde o Papa Gregório IX, não é? Influenciado por um inquisidor, que dizia que esse carinha aqui era usado em ritual satânico e representava Satanás. Satanás entrava dentro desse bichinho aqui. Só que a caça aos gatinhos lá, na Idade Média, foi mais sobre os gatos pretos. Percebeu? Tudo que é preto é ruim, tudo que é preto é atrelado a diabo, demônio, feitiço, magia negra. Isso tem um fundo racista muito grande. Então, vamos lá. Olha, em 1232, o Papa Gregório IX levou o besterol ao extremo, ao incluir os gatos, especialmente os pretos, na lista dos seres herégios, condenando muitos deles a queimar na fogueira da Santa Inquisição. Foi o auge da perseguição a esses animais, que durou séculos. Não durou uma semana, um mês, não, durou séculos, de 100 em 100 anos, ok? Bom, a loucura coletiva propagada pela Inquisição custou muito caro. A redução da população felina, dos gatos, na Europa, foi um dos fatores que ajudaram na proliferação dos roedores, indiretamente na disseminação da peste negra pela Europa. Se você estudou, você sabe muito bem o que aconteceu na Europa. 1/3 da Europa foi varrida pela peste negra ou peste bubônica. Funciona assim: a pulga que está nos pombos, não é? Essa pulga passa para os ratos, ok? E os ratos transmitem essa pulga para o ser humano. Antigamente não tinha armário de cozinha, não tinha freezer, não tinha geladeira, não, era tudo em saco de estopa. Arroz, feijão, trigo, milho, farinha, aquelas coisas todas, as comidas. E os roedores invadiam lá e lá soltavam as pulgas. E as pulgas começavam a picar as pessoas, transmitia a peste bubônica, transmitia aí a peste negra. Isso varreu a Europa, foi uma desgraça, uma pandemia semelhante ao Covid que teve no mundo inteiro. Mas isso se deu porque a ignorância do homem religioso, do Gregório IX, influenciado, vamos ver aqui, por um inquisidor. Olha só, acabou matando a maioria dos gatos. Por isso que aí vem o Walt Disney ou os irmãos Grimm com aquela fábula, né, do flautista mágico. Chamaram um flautista para poder tocar a sua flauta mágica e levar todos os roedores a morrerem no rio. Bom, a bula Vox in Roma, uma voz em Roma, foi escrita no começo da década de 1230 por Gregório IX. A bula foi escrita para combater um certo tipo, não é? Um certo tipo de culto ao demônio. Alguns dizem que o culto era chamado luciferianismo, mas não se sabe ao certo. Pela intolerância religiosa da época, que só podia prevalecer o catolicismo romano, havia pessoas gnósticas, pessoas místicas, esotéricas, que faziam lá os seus cultos, não é? A Satanás, ao demônio, ao diabo, aos espíritos, e usavam muito imagem, estatuazinha de gato, feita esculpida em madeira ou de barro, enfim, e até mesmo o próprio bichinho da natureza que não tem nada a ver, principalmente o gato preto, né? Bruxaria, essas coisas. E por causa da ignorância do homem, os animaizinhos passaram a pagar. Sempre tem que ter um bode expiatório. Inclusive no mundo hebraico, lá na época do sumo sacerdote, pegavam um bode, justamente o bode preto, levava ele até um despenhadeiro e lá o sacerdote ou o levita empurrava ele para ele morrer no despenhadeiro abaixo, se quebrar tudo lá, simbolizando os pecados do povo. Bom, quando não é o gato preto, é a galinha preta, é isso, é aquilo, sempre usando os coitadinhos dos animais
para pagar pelos erros ou ignorância de sacrifício e ritual pelos erros do homem. Isso é abominável. Os animais, então você entendeu que daí surge um grande preconceito e intolerância contra o gato, principalmente o gato preto. Surge intolerância e preconceito contra a cobra, contra a serpente, contra o morcego, e por aí vai. As besteiras, as bobagens, as ignorâncias humanas. Não é? Agora vamos para os animais da Bíblia, que se tornaram seres mitológicos, até demônios, meu Deus. Primeiro, a serpente. Na mitologia bíblica, ela representa Satanás e o mal. Em Apocalipse, chamada de antiga serpente, simbolizando engano, tentação, sabedoria pervertida. Segundo, Leviatã. Pelo amor de Deus, gente. Leviatã está na mitologia grega. É um mito. Não tem nada a ver com realidade. Leviatã, Poseidon, não é? O Leviatã, inspirado, sabe em qual animal? No crocodilo do Nilo, na mitologia, criatura caótica e marítima, não é? Mencionada em Jó, capítulo 41, versículo 1 e versículo 18. Dá só uma olhadinha nisso daqui. Gente, Leviatã não é um demônio, Leviatã não é um falso deus, Leviatã não é um monstro, Leviatã não é uma coisa horrorosa dos mares. Amadureça, cresça. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia, eu falava, eu pensava como menino. Logo cresci, eu ajo, eu penso, eu falo como um homem adulto. Poxa vida, meus irmãos, né? Leviatã, o demônio, é o diabo. Igual um aí que apareceu no YouTube falando que teve um bate-papo, o Leviatã quis matar ele na Argentina. Pelo amor de Deus, que bobagem, que besteira. Muito bem, quem é o Leviatã da Bíblia então? Jó, capítulo 41, versículo 1 e 18. Está assim no hebraico. O Verevel, Beshkahar, Leviatã, Timeshor, Leshonor, Tashegiah. Ou seja, poderás pescar com o anzol, o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Versículo 18. Cada um de seus espinhos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como chamas, pestanas de alva. Isso aqui está falando do Leviatã, tá? Só que o Leviatã, que na verdade, ele não é um dragão que cospe fogo. Isso aqui é uma licença poética do autor, tá bom? Continua assim. Vene Yavin Ortetahel Atishota Ivi Keafepei Shaehar. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo, saltam dela. Eshkidodei Yagalohur Lapidin Nipiv Itemalatu. Do seu nariz procede fumo como de uma panela fervente ou de uma grande cadeira. Nafuá Kedud Ashan Kiete Minerhariv Veagemon. O seu hálito faria acender os carvões e de sua boca sai chama. Mipiv Velahav Telachete Kehalin Nafeshon Itse. Então, veja, olha, você pode... a imaginação é muito fértil. Se você pegar uma lanterna no escuro e jogar no olho de um gato, o olho dele parece que está aceso, não é? Quando você vê caçadores caçando jacaré no Brasil, nos rios Amazônios, na Amazônia, onde tem jacaré, você vê que se você joga a lanterna, né, você consegue, tipo, paralisar o jacaré. E ele só brilha no escuro, como se fosse luz acesa ou braço de fogo, o olho do jacaré. É uma linguagem poética. O autor viajou nessa poesia. Não é que o jacaré ou o crocodilo do Nilo era um dragão, era um demônio, não é? Mas o crente lê isso aqui e fala assim, vamos repreender o espírito do Leviatã, o espírito não sei o quê. Oh, meu pai. Isaías 27, 14 vai dizer, Bechaverô Yerever,
Ifekod Haru Bayon Shazakan ou Razakan, Gedolat, Hakassar, Leviathan e Yer Bahat Nahash, Leviathan et Hatanin, Verharad Akalaton Nahash, Bayan Asher. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Dragão não existe, o único dragão que existe é o dragão de Komodo, não é? Isso é mitologia nórdica já, para você ter uma ideia, né? Como domar o seu dragão, aquela coisa toda. Mas o dragão não existe, tá bom? Que cospe fogo, que nem nos desenhos, tal, nos filmes de reis, né? Coração de dragão, essas coisas. Mas o dragão representado aqui é o grande crocodilo do Nilo, crocodilo africano, aquela coisa. Bom, esses mitos são emprestados, sabe de qual cultura? Lembra que eu falei que Israel passou pela cultura sumérica, pela cultura egípcia, pela cultura babilônica, pela cultura grega e romana? Cada cultura que ele passou, ele aprendeu um tipo de Deus, e cada Deus era representado por um tipo de animal, poderoso e forte. E aí, a cabecinha do judeu na época, do escritor, vai comparar isso como ídolos, deuses, pagãos e demônios. Mas na verdade não existem, ok? Olha só, são emprestados culturalmente dos mitos ugaríticos e cananeus sobre monstros marítimos. Você já ouviu falar no Behemoth ou Behemoth? Um grande e poderoso monstro. Meu Deus, um demônio que vai surgir da água. Olha só que demônio que é esse. Esse demônio nada mais é do que um animal, não é? Com base, com inspiração de referência no hipopótamo ou boi selvagem. Tem nada a ver com o espírito maligno. Muito bem? Mitologia. É uma criatura terrestre gigante mencionada em Jó 40, 15 e 20, indomável pelo ser humano. Imaki Asher Asiti Behemoth, Rinernan e Correr, Kabakar, Hatzir. Contempla agora, ó Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos de suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como os tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e lama. Quem é que deita? Tanto o crocodilo quanto o hipopótamo. Beleza? Bom, então, meus queridos e amados irmãozinhos, eu acho que deu para entender, não é? Que os monstros da Bíblia nada mais são do que animais grandes, fortes e poderosos, e são mitologias também. Nada a ver com o espírito maligno real que pode entrar ou destruir a sua vida. Tá bom? Agora, existem sim os espíritos ruins. Conforme eu disse, pessoas ruins que foram embora dessa vida com ódio, com mágoa, com raiva, com sentimento de vingança, com ideais prejudiciais, psicopáticos, sádicos, ditatoriais, horrorosos, egoístas, racistas, intolerantes, não é? Loucos, como Adolf Hitler e tantos outros pelo mundo afora. Essas almas não foram para lugar nenhum. Subir não sobe porque não alcança a plenitude, o amor, a luz, a misericórdia de Deus, porque não querem. Mas ficam aqui, ainda encostando nas pessoas. Por isso que não acaba o nazismo,
o neonazismo, o racismo, as intolerâncias, os preconceitos, as discriminações, a corrupção, o amor ao dinheiro, políticos corruptos, violências domésticas, violências urbanas. Coisa que não acaba. Só que está cheio, esse mundo está cheio deles. E como que vence isso? Matando as pessoas? Surrando as pessoas? Preconceituando? Segregando? Marginalizando? Discriminando? Preconceituando? Não. Com a maior arma que nós temos. Não é o canhão, não são os drones, não é dizimando a população da faixa de Gaza, não é também tentando destruir o povo judeu, como o Hamas tentou, não é odiando o outro porque o outro é petista ou porque o outro é bolsonarista, de direita ou de esquerda. Não é. É com a oração sincera, verdadeira, oração com êxito. E é o que nós vamos fazer agora. Orar pelos que estão aqui nessa vida, entre nós, que precisam de cura, de milagre, de libertação, né? De um norte na sua vida, de uma revelação de Deus, de uma experiência, de uma bênção, de um trabalho, de uma família. E orar também por aqueles que partiram nessas condições trevosas, ruins, sem amor, sem graça, sem misericórdia, num vazio total. Aqueles que eram acostumados a adulterar, aqueles que eram acostumados a usar drogas, aqueles que eram acostumados a criar fofoca, dissensão, maledicência na família, contrito, briga, raiva, a intoxicação do ambiente. Esses precisam receber luz, receber graça e precisam desencostar, precisam serem retirados, não para o fogo eterno, para o castigo eterno. Cada um de nós, claro que vai pagar diante de Deus quando deixar esse corpo, vai ter que pagar aquilo que está em débito com a vida, com a espiritualidade. Eu aconselho a você a se arrepender o mais rápido possível, porque Jesus disse que da mesma forma que aqueles que o amam nesse mundo e não o negam, não se envergonham dele, receberão 100 vezes mais na vida além túmulo, não é? Na vida espiritual. Também aqueles que o negam receberão 100 vezes mais. Negar Jesus é negar o amor, é negar a caridade, é negar a misericórdia, é negar a compreensão com as pessoas. Sabe? Quando você nega tudo isso, quando você tem as coisas na sua vida, mas em cima da dor dos outros, passando pelos outros, atropelando os outros, humilhando os outros, difamando os outros, destruindo as pessoas, todas as dores que você causou nessa pessoa, você vai receber 100 vezes mais na espiritualidade. Então hoje é um dia, é um momento, é um tempo de você se arrepender de tudo isso. Se renovar, né, como a fênix das cinzas. Se refazer de novo como ser humano, como filho de Deus. Porque Deus é amor, Deus ele é misericórdia. Portanto, vamos orar nessa hora. Eu sempre oro pela minha mãe, que para mim se tornou uma das luzes, uma das mentoras da minha vida, não é? E também na vida dos meus irmãos. Vamos orar então. Eu vou pegar aqui um fundo musical bonito, não é? Deixa eu silenciar esse aqui. E eu quero pegar esse aqui, que é muito bonitinho. Deixa eu ver aqui. Opa. Pronto. E você vai lembrando aí do seu filho, da sua filha, do seu papai, da sua mamãe, que foi embora, para que você venha orar também, não é? Orar por eles também, tá bom? E assim Deus vai abençoando a cada um de nós. Porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Pronto. Aqui, ó. Nós começamos essa oração para que não os demônios, seres mitológicos, horrorosos, saiam da sua vida. Porque eles não existem. Nós oramos para que as energias ruins e tóxicas da sua família, da sua prole, da sua parentela, não é? Dos seus antepassados,
não fiquem perpetuando na sua casa, ok? Eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, e aqueles que me amam, faço 1000 em milhares de misericórdia. Deus é amor. Deus, nesse momento, abre a janela dos céus para abençoar você, para te libertar, para te curar dessa doença genética, essa doença de família, esse problema talvez mental, esse problema psiquiátrico, depressão, angústia, dores, não é? Estigmas, não é? Tudo aquilo que te faz mal e que está na sua família, tá bom assim? Em todos os setores. Oremos o Pai Nosso em português, em primeiro lugar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e teu é o reino, o poder e a glória, desde agora e para todo o sempre. Amém. E agora nós começamos essa oração conforme eu disse. Nós vamos agora orar em hebraico. Por mais que você não saiba o hebraico, você pode depois voltar o vídeo, colocar lá devagarinho, né? Repetindo as palavras. Bom, aqui nós temos o Pai Nosso em hebraico. Você vê a transliteração, ok? E nós oramos. Você ora pela sua mãe, pelo seu pai, você ora pelo seu amigo, por aqueles que partiram dessa vida, e que você sente que precisa da graça, da misericórdia de Deus, como Paulo orou por Onesífero, ok? Oremos então o Pai Nosso em hebraico, ok? Avinu Shebashamayim. Você pode repetir. Pai Nosso que estás nos céus. Avinu Shebashamayim. Itkadesh Shimcha. Tavo Malkuta. Yaser Retzoncha. Baretz Kasher Nasa Bashamayim. Tentanu Rayon. Lehen Hutoreinu. Lehen Chokeinu. Uselach Lanu. Et Ashamatenu. Ka Asher Solechin. Gan Anan Nu. La Asher Ashemu Lanu. Ve'al Tevianu Lidei Nisayon. Kin enra Tizelineu. Kin enra Tizilenu Mi Hara. Kilehan Haman Lachach Vegahe Gevurah Vehatati Vehati Fereti. Leon Olemein Olamin. Amém. Oremos também esse lindo Pai Nosso em aramaico. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Oremos a Deus Todo-Poderoso, porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Pai, Santo e Todo-Poderoso.
O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Louvado seja o nome de Deus. Concentra aí a sua fé. Deixa eu só tirar aqui o comercial que sempre atrapalha. Né? Opa, pronto. Ai, ai. Louvado seja o nosso Pai Todo-Poderoso. Deixa eu achar aqui. Achei. Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom demais. Esse é o Pai Nosso em aramaico, também é muito forte, ok? Está esculpido numa pedra lá em Jerusalém, ok? E ele começa assim. Abvum de Bashmaya, Netkar dar Shimor, Tete Malkutar Reuna, Nerie Seviana, Raikana de Bashmaya Afbahar. É diferente um pouco do hebraico. Rabilan Laham de Silkan Laumana, Washbokan Rauben Dafranan, Subokan de Raya Ben, Wera Tarlan Lenisiuna, Ela Patsan Minbisha, Mitul de la Rel Malkutar, Wakaila Washtebukta Lachlan Almin. Agora, em português, o Pai Nosso é aramaico. Toda essa oração que eu estou fazendo está indo para a sua vida, para os seus parentes, vivos e aqueles que estão vivos fora do corpo, já estão na espiritualidade. Depois dessas orações, preces e rezas, haverá uma paz como nunca houve na sua casa, na sua vida. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho. Respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual e assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos sabedoria, a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que é o Senhor, o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos, e aqui tudo em beleza. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam nossas ações. Senhor, que é Deus de bondade e de misericórdia. Nesse momento, eu rezo, eu oro e peço a tua luz, a tua bênção, o teu abraço, o teu carinho e o teu amor para minha mãe, Dona Nair, que está na eternidade, para a minha sogra, a mãe da minha esposa Miriam, o pai
da minha esposa Miriam, seus parentes que já foram, o Ubiraci, o tio Leca, não é? A dona Neide, o seu Jarbas e tantos outros. Peço também, ó Deus, a sua graça e o seu amor, ó Pai querido, para o meu pai. Peço a sua bênção para o meu tio Vicente do Carmo, peço a sua bênção para o tio Gustão, para a minha tia, irmã do meu pai que já foi. Peço também a sua bênção, ó Deus querido, para o Sebastião Bruno do Carmo, o tio Tatão. Peço a sua bênção para a querida tia Jandira. Sejam todos iluminados pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Peço também, ó Deus querido, a tua bênção e a tua graça à avó Teresa, aos meus avós paternos e maternos. Peço também, ó Deus, a sua graça e o seu amor por todos aqueles que partiram, que eu conheci. Peço as suas bênçãos e a sua luz para os pais da Marinês, a esposa do meu primo Eduardo, que sejam abraçados com muito amor e com muito carinho, ó Pai amado. A mesma coisa eu peço a sua bênção e a sua graça. Também, ó Deus, para o Fabinho, um ex-cunhado meu. Peço a sua bênção e a sua graça para o Ricardo Penteado, um ex-cunhado meu, a minha irmã Sueli. Peço a sua bênção e a sua graça a um amigo meu de infância, o Edilmar, não é? Da família Pereira, lá da Cornélio Serafim. A todas essas pessoas que passaram pela minha vida, eu peço o seu amor e a sua misericórdia, que sejam curados, que sejam abraçados, que sejam iluminados e que se tornem mensageiros de luz, de paz e de amor. Abençoe todas essas famílias que aqui ficaram ainda. Abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua. E também aqueles que partiram dessa vida de forma triste, infeliz, revoltosa e que não aceitam a sua realidade agora fora do corpo. E ainda têm sentimentos de ódio, de vingança, o que os impede de subir, não é? Esses debuks que se tornaram do mal e que atuam na epilepsia, nas convulsões, nas perturbações mentais, na insônia, não é? Nas depressões, que atuam no câncer, que atuam na pressão arterial, que atuam no coração, que atuam na desmotivação, que atuam em não deixar essa pessoa concluir um curso, chegar numa profissão sem realizar, que atuam na área financeira, no comércio, que atuam na área, ó Deus, moral, na área conjugal, que leva essas pessoas para o adultério, a traição, a prostituição, que atuam, ó Deus, na infidelidade, que atuam na violência verbal, na violência física, na toxicidade do lar, em brigas, contendas e dissensões. Que esses irmãos e irmãs sejam agora iluminados e sejam, não com violência, mas sejam afastados dessa família, para que essa família prossiga e viva os sonhos do Senhor na vida dela, que o Senhor prometeu. Que essa mulher, este homem, essa criança, esse jovem, sejam todos libertos de qualquer herança genética, de qualquer corrente que vem se perpetuando durante décadas e anos. Que hoje essa pessoa alcance a graça, a libertação, o amor, alcance a salvação, a cura e a vitória. É o que eu peço. Em nome de Yeshua HaMashiach Menet Seré, em nome de Jesus e em nome do Todo-Poderoso, o único Deus poderoso, o Eterno, Hashem Adonai. E todos digam, graças a Deus, obrigado Senhor, e a sua vida muda a partir de hoje, porque os anjos de Deus já estão com você. Tudo hoje toma um novo rumo, um novo sentido na sua vida. É só você crer e dizer amém e que assim seja. E ao decorrer da semana, a gente volta orando o Salmo 91 em hebraico. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Excelente noite de descanso e também uma Shana Tová para você. Uma semana de muitas bênçãos, curas, milagres e libertação de graça. Você não paga nada.
Um abraço, shalom a você, Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, me ajude a crescer lá e também divulgue, compartilhe esse momento de bênção, de comunhão com Deus, para aquele que precisa, para aquele que necessita. Você conhece alguém que está precisando de oração? Por favor, escreva aí na página do Facebook, dê o nome da pessoa, tá bom? Nós estaremos orando lá no meu grupo de oração, Rosa de Saron, onde Deus tem operado e abençoado muitas pessoas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de trabalho. Que Deus te abençoe. E se você for doador de sangue, faça como eu, seja voluntário. Vá no banco de sangue, da Zona Norte aí no Hospital do Mandaqui, ou enfim, doe sangue e salve vidas. É muito importante. Deus te abençoe.